Então vai para João capítulo 4. Se você gosta da Bíblia, você conhece esse texto, talvez. É o texto onde Jesus encontra uma mulher samaritana em um poço. E aqui no capítulo 4 eu vou ler do verso 10 ao 18 com você. Evangelho de João, depois de Mateus, Marcos e Lucas, vem o Evangelho de João. E nós vamos ler um pouquinho dessa história, porque hoje o Senhor quer falar conosco nesse tema do poço à fonte. Do poço à fonte. Você está aí? Diga um amém. Amém. Você que vai acompanhar no telão. Ui. Alguém sabe aí. Você que acompanha no telão, diga um ui. Isso. A palavra de Deus diz assim: Jesus então respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e lhe receberia a água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem como tirar a água e o poço é muito fundo. Onde você então pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Então Jesus responde a essa mulher: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, não mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse ao Senhor: Senhor, me dê então dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar para tirar água nesse poço. Aí Jesus vem com outra pergunta. Ele disse: então vá, chame o seu marido e volte. E ela pensou um pouquinho e depois respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. E o fato de você já teve 5 maridos e o homem que você está agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade. Oremos. Senhor Jesus, nós colocamos mais uma vez em Tua presença, te pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, venha, Senhor, quebrar toda a barreira que existe no mundo espiritual. Venha, Senhor, fazer o que o anjo fez para Daniel enquanto ele orava, que é destruir, destronar seres celestiais que impedem a bênção de chegar ao nosso coração. E eu te peço, ó Pai, que o fluir do Teu Espírito esteja nesse lugar. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que é um pentecostal, dê um aleluia. Esse texto eu peguei no meio do caminho aqui, porque talvez você conheça a história toda. Jesus, ele voltando para a Galileia, ele passa ali em Samaria, porque ele tinha uma mulher que ele precisava encontrar. Essa mulher samaritana, ela vinha ao poço tirar água como todas as outras, mas ela fazia de forma diferente. E Jesus, ele vai até essa mulher de forma intencional. Fala comigo, intencional. Todo encontro com Jesus é intencional. Talvez para você ache que é coincidência, é porque você estava lá, foi por acaso, mas nós estamos aqui hoje finalizando a série Reabastecendo, e o meu desejo é que você venha perceber que Jesus, ele faz as coisas intencional para você. Que você não saia daqui na reserva. Quando nós aprendemos o que é reserva, a gente corre para o posto quando precisa. Eu vou repetir. Quando a gente entende que está na reserva, a gente corre para o posto para abastecer. E eu não estou falando de um posto, eu estou falando da igreja. Eu estou falando da noiva, eu estou falando da comunhão, estou falando da oração, eu estou falando da vida com Deus. Meu filho, ontem nós estávamos... porque como eu ia vir hoje, eu falei, vou andar no carro até ficar na rapa para depois eu abastecer e encher o tanque para mim ir para Salisbury, né? E eu estou rodando e a gente foi pegar a Alissa ontem, depois da conferência, e eu tinha ensinado para ele um dia, o carro entrou na reserva, eu falei, olha, Neita, a gasolina vai acabar, e eu estava fazendo uma graça com ele, né?
E aí ele ficou desesperado. Falei, meu Deus, a gente não vai conseguir chegar em casa. Eu falei, E ele, oh my gosh. E falando inglês, e aí, beleza, chegamos em casa. Ontem, a gente andando, e eu não estava nem percebendo, eu não tinha entrado na reserva ainda. E aí, pegamos a lista, na hora que saí de lá, aí ele, 42. Aí eu, porque ele só fala inglês, né, o Neito? Eu, 42, o que é 42? 42. Eu falei, o que é 42, Neito? Mile. Aí eu olhei e falei, cara, a gasolina está acabando. E ele, que aprendeu, ele olhou para mim e falou, só tem 42 milhas para você rodar isso. Se eu não parar, nós estamos rodados de novo. E eu achei interessante aquilo, por quê? Porque ele aprendeu que se tiver pouca milha ali para rodar, posto. E nós não temos essa maturidade como adultos de entender que nós precisamos de Jesus. De nós precisamos estar em comunhão. Chega o verão, os verdadeiros crentes se revelam. Aleluia. Aqui só tem verdadeiro crente. Mas pesquisas dizem que, estudos apontam que essa geração nossa, ela está procurando dopamina barata e satisfação momentânea. É a nossa geração. A nossa geração é uma geração de pessoas que querem procurar dopamina barata. O que é, pastor, uma dopamina barata? Aquilo que talvez está no seu bolso aí, te dá dopamina barata, que é o seu telefone. A satisfação momentânea, ou seja, essa dopamina barata, ela faz você ficar satisfeito por 1 segundo, 1 minuto, 10 minutos, 1 dia, talvez. E por quê? Porque a satisfação é esse sentimento de prazer momentâneo. Mas, meus amigos, não sei se você já aprendeu, mas eu já aprendi quebrando a cara, que a satisfação momentânea, ela traz prejuízo de muito tempo. Então, pense bem antes de você sair por aí se satisfazendo em qualquer posto. Por quê? Porque nós vamos entender hoje, através da história dessa mulher, que o conforto em estar satisfeito pode cegar uma pessoa, gerando uma acomodação na pessoa e uma vulnerabilidade para que o inimigo venha atacar. E Deus não quer que você perca as guerras. O problema não está em você querer ser satisfeito. Todo mundo quer ser satisfeito, todo mundo quer realizar um desejo, todo mundo quer conquistar, mas a questão é, se você está querendo se satisfazer, onde e como? Responda para mim. Onde e como você está querendo satisfazer? Porque a mulher samaritana aqui, ela tinha vontade de ter família. Essa mulher, Jesus disse para ela, no texto que nós lemos, que, ei, você tem como você ir buscar o seu esposo? Aí ela, ficou difícil agora, porque, né, juntei os panos, não sei se eu falo que é meu esposo, tá? Aí Jesus falou, não, você está no 6º casamento, você já teve 5, e agora você está no 6º, e esse que você está, também você está de forma errônea. E aí ela começa a entender o seguinte, peraí, eu estou tentando, e nada dá certo para mim. Você já pensou isso alguma vez? Gente, será que tem uma maldição na minha vida? Porque as coisas dão errado para mim? Fui conversar com um jovem esses dias, e eu falei, e aí, feliz aniversário, era aniversário dele. E aí ele falou, pastor, não sei se é feliz aniversário. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, eu estava no trabalho, e aí no trabalho eu fui mandado embora, eu fui pegar o meu carro, na hora que eu entrei dentro, a correia do motor arrebentou, o motor ficou ruim, e eu tive que rebocar o carro para dentro de casa. Aí eu falei, não, eu vou para o trabalho de bicicleta, porque o tempo está bom. Diz aí que montou na bicicleta, no dia do aniversário dele, e ele saiu, passou em cima do caco de vidro, estourou o pneu. E ele olhou para o céu e falou, deve ter uma maldição em cima da minha cabeça. Tem dia que parece que as coisas vêm tudo assim, ó. O nosso problema é nós andarmos blind, andar sem prestar atenção nas coisas, e aí quando acontece tudo de uma vez, aí que você vai ver que a sua vida não está assim tão direitinho igual você pensava. E Jesus teve que trazer a consciência dessa mulher de volta. Espera aí, sabe que horas que era aqui que ela estava encontrando Jesus? 12:00, sol rachando, estalando na cabeça. As mulheres iam buscar água de manhã no poço,
ou no entardecer. Por quê? Porque era melhor, porque conversavam uma com a outra, proteção, porque a mulher não precisava de estar vulnerável sozinha, mas ela, por causa da conduta dela, ela estava na sexta tentativa, e a notícia boa é que chegou o sétimo homem na vida dela. Aleluia. Número 7 na Bíblia é o que, Cleilton? Me ajuda aí. Perfeição. Ela tinha tentado 6 vezes Filipe. E aí Jesus fala, você tinha 5, você está com o 6º, e agora chegou o 7º para acabar com essa brincadeira. A minha oração para você é que você encontre o 7º homem, para você parar de sair por aí, e isso aqui não está falando de um homem, porque senão o homem vai falar assim, não, é só de mulher isso aí que o pastor está falando. Não, é Jesus. Eu e você já tentamos satisfazer em um lugar, já tentamos nos satisfazer em outro lugar, já tentamos com as nossas forças, já tentamos trabalhar 24 horas, já tentamos viajar, já tentamos mudar de... Encontre o 7º homem, em nome de Jesus. Encontre esse homem que vai ter coragem de virar para você e falar assim, você precisa consertar a sua vida. Essa mulher aqui, ela começou a se distanciar das pessoas. E distanciar de pessoas que te confrontam é a forma mais confortável de permanecer no erro. Eu vou ter que repetir porque o Sidney, acho que ele cochilou lá atrás. Você se distanciar de pessoas que te confrontam é a forma mais confortável de permanecer no erro. Note, pessoa que foge de conflito, foge de confronto, ela quer permanecer no erro. Então não perca suas energias, não gaste a sua gasolina com essa pessoa, porque ela não quer conserto. Imagine, várias pessoas talvez aconselhou essa mulher. Imagine as amigas indo com o baldinho para pegar água e passando o conselho para ela, e sabe o que ela fez? Não volto aqui mais, eu vou sozinha. Eu vou andar sozinho, melhor sozinho do que mal acompanhado. Ainda faz as frasezinhas ainda, né? Aí ela chega no poço e o próprio Jesus encontra ela, e talvez ela olhava para pessoas ao redor dela e ela falava assim, olha, talvez tenha uma maldição em cima da minha cabeça. E aí ela começa a se distanciar das pessoas, e eu te falo, porque muitos se distanciam da igreja porque dizem que na igreja só tem pessoa má. Não vou na igreja porque na igreja só tem pessoa má. Ok, se você parar de vir na igreja vai ter menos uma pessoa má. Todos nós temos maldade no coração. Nós precisamos banhar com oração, banhar com a palavra, banhar com o Espírito Santo. É em momento de louvor como esse aqui, você se derramar na presença do Senhor, você levantar sua mão, você fechar seu olho e esquecer do que existe lá fora. É se recarregar no lugar certo. Você já parou para pensar que quando você está com fome, você come o que tiver na frente? Já foi fazer compras com fome? É ruim, gastou muito. Eu e você, nós precisamos andar coladinho com Jesus, porque no dia em que der fome, você vai correr para Ele. No dia em que der fome, eu tenho que correr para Jesus. E aqui está uma mulher, meio-dia, sozinha, porque já não tinha relacionamentos, pegando uma água para voltar para casa e viver na sua mesmice. Mas Jesus encontra ela para mudar de vez o curso da vida dela. Então não se esconda. Não se esconda. Encontre Jesus, porque aquela pessoa que se esconde, ela perde as amizades, ela fica envergonhada, ela se sente rejeitada. E essa mulher aqui, a reputação dela, Núbia, tinha ido embora. Imagina você perder a sua reputação, o seu caráter. Uma vida escolhida por ela. Ela falou para Jesus, olha, o homem que eu estou não é meu marido. Ela confessou porque sabia diante de quem que ela estava. Porque ao encontrar ele, a primeira coisa que veio na mente dela talvez foi assim, mais um, querendo jogar um lero-lero para mim. Mas Jesus chegou ali para ser aquele homem que consertaria todos os relacionamentos dela.
Jesus, quando Ele chega na sua vida e na minha vida, Ele chega para falar para você, vamos parar de ir para posto barato e vamos voltar para a fonte, porque Ele vira para ela e Ele fala, aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir um rio de água viva. E aí está essa mulher buscando em fonte daqui, em fonte dali, e é uma ilustração tremenda Jesus encontrar ela no poço. Sabe por quê? Porque ela vivia em poços. Ela vivia em poços. Ela entrava em relacionamento e não respeitava princípios e queria recompensa. Ela conversava com pessoas, mas quando confrontavam ela, ela fugia. Uma pessoa que foge de um lugar, foge do outro, vai parar sozinha no poço e, pela misericórdia de Jesus, Ele vai encontrar ela. Vai. Então para de orar para o seu inimigo morrer. Fala assim, Jesus, encontra aquele infeliz no poço. Porque às vezes nós queremos que os nossos inimigos morram. Não, eu não quero que nenhum deles morra. Eu quero que encontre Jesus no poço. Porque quem encontra Jesus no poço, ele volta transformado. Você crê na transformação daquele amigo seu, daquele parente seu, daquela pessoa que distanciou dos caminhos do Senhor? Eu creio na transformação de todas as pessoas. Eu oro, Senhor, está longe de mim, não quer andar comigo, até deu umas pedradas em mim para me afastar, mas eu creio que o Senhor um dia vai encontrar no poço, no sol rachando, sozinho, precisando de um consolo, precisando de um amigo, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo. Aí Jesus chega e fala assim, deixa o seu baldinho e vem para a fonte da vida eterna. Aleluias. Não basta você saber que está com sede, é necessário saber onde beber. Essa mulher sabia se alimentar. Ela tinha 5 maridos, estava no 6º. Era uma mulher bonita. Era uma mulher que sabia dar uma chavecada ou seduzir alguém. Estava no 6º relacionamento, mas não tinha princípio nenhum, não respeitava princípios nenhum. E aí, aqui ela começa a perder amizades, ela começa a perder relacionamento com as pessoas, e ela chega nesse poço sozinha. Olha o versículo 18, se você está aí. Porque foi uma escolha dela, e o texto nos diz que foi a escolha dela viver essa vida. Versículo 18 diz assim, o fato é que você teve 5, e o homem com quem você vive hoje não é o seu marido. E aí Jesus fala, o que você acabou de dizer é verdade. Ou seja, você mesmo confessou que você está vivendo no erro. E às vezes tudo que nós precisamos é de confessar que nós estamos no erro. Porque de início essa mulher confrontou Jesus. Quem é o Senhor? Você é judeu? Eu sou samaritana, a gente adora nesse monte aqui, o senhor adora naquele monte lá, eu vou nessa igreja aqui, você vai naquela igreja lá, então deixa eu viver da minha forma, porque essa igreja aqui aprova tudo que eu estou fazendo, então eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja reprova tudo que eu estou fazendo. Que mundo é esse que a gente vive? Onde eu saio de uma igreja e eu vou para outra, porque lá ela permite eu andar no erro, e daqui eu saio porque aqui todo mundo vai me acusar. Às vezes não é acusação, tá? Às vezes não é acusação, às vezes é alguém te confrontando para você mudar de vida. E essa mulher, ela não, Jesus, a gente adora nesse monte aqui. E Jesus fala, não, está chegando um momento onde a adoração vai ter que partir do interior. Então a sua adoração, você pode contar com essa galera aqui do louvor para te ajudar você a entrar em adoração e você adorar o Senhor, porque nós não estamos aqui, a adoração não é cantada para pessoas, a adoração ela é cantada para Deus. Lembra do Antigo Testamento? Era o altar, era o sacrifício, os levitas eles entoavam ao Senhor e Ele descia com a sua glória. E aí todos recebiam da glória. Então, quando esse louvor estiver cantando, você precisa entregar a sua adoração também. Não é falar assim, cadê? Alguma coisa para mim? Não. Se você não deu nada para Ele, não espere vir fumaça da glória para você. Então, quando nós chegamos perto de Jesus, Ele nos ensina que as desculpinhas religiosas, elas precisam cair por terra. Não dá para me afastar da igreja por causa de alguém. Não dá para me deixar o ministério ou a minha responsabilidade porque alguém me chateou. Vamos crescer? Vamos amadurecer? Porque Paulo, quando ele escreve a 2ª carta aos Coríntios, ele fala assim,
eu queria tanto falar de um negócio mais forte, mas eu estou tendo que resolver briguinha entre vocês ainda. Enquanto a gente briga aqui dentro, o inimigo está ceifando lá fora. E hoje em dia, a liderança ela perde mais tempo resolvendo o conflito de crente imaturo do que ganhar vida lá fora. Ah, vamos evangelizar. Como é que evangeliza? Toda semana tem que arrancar a mão do cabelo da outra, do outro, porque está puxando cabelo, está dando soco, está dando facada. Nós precisamos encontrar o poço onde está Jesus e falar, a partir de hoje, eu não vou me afastar porque as pessoas estão me acusando, eu não vou parar de servir ao Senhor por causa de pessoas, porque eu encontrei a fonte de vida eterna. O poço dela aqui era esses relacionamentos sem compromisso. E a pergunta que eu tenho para mim e para você é, qual é o poço que tem te afastado de todos? Qual é o poço que tem te afastado de todos? Quais são as atitudes, palavras, decisões que você tem tomado que afasta as pessoas? Porque essa mulher aqui estava questionando Jesus a respeito de coisas naturais, enquanto ele estava falando para ela de coisa espiritual. Aqui está uma mulher que quando Jesus encontrou, ele falou, não quero ouvir suas desculpas, eu quero ouvir o seu arrependimento. Porque ela começa com desculpa e depois você vê ela com arrependimento. Enquanto eu e você ficarmos nas desculpas, Senhor, eu não vou, porque eu estou cansado. Eu vou trazer você para o céu, porque aí você descansa. Não, pelo amor de Deus. Você esqueceu que eu sou Deus, né? Às vezes, o que nós precisamos, ontem nós falamos isso na conferência dos homens, porque a pergunta que levantou na conferência dos homens ontem foi, como um homem que está distante dos caminhos do Senhor, está vivendo uma vida bagunçada, como que esse homem volta a andar certo? Aí eu falei, a resposta mais curta é, ele precisa de um choque. Toda pessoa precisa de um choque, Moisés. Porque às vezes, se você não bater o carro, você não vai andar direito. Às vezes você anda 13 anos sem tirar a carteira, tendo possibilidade de tirar a carteira, só que não tira porque a polícia nunca te parou. Aí a polícia te para e você fala, meu Deus, eu preciso tirar a carteira, porque senão eu vou na corte, eu vou ganhar multa, não sei o quê. Enquanto não tem um choque, o ser humano não levanta. Então, às vezes, aquela briguinha que você dá dentro de casa é o choque que a mulher está dando em você para você se levantar como sacerdote. Alguém diga um amém aí? Aleluia. Não dependa do poço. Existe uma fonte esperando para mim e para você. Eu lembro que quando eu era criança, nós íamos jogar bola nos campinhos da rua, e na volta, não sei vocês lá, Moisés, mas tinha aquelas torneiras do lado de fora na calçada das casas, e a gente tomava água ali, água quente, né, na boca mesmo ali, tomava água ali para jogar bola e não ter que voltar lá em casa para tomar água. Uma água quente que dava uma dor de barriga depois, mas tinha mato, né? E aí, só quem foi criança aí, aleluia, no Brasil, né? Aqui nem mato, né? As crianças não conhecem. Mas por quê? Porque estava mais perto. Lá em casa tinha a moringa de alumínio, que até escrevi o nome assim, ó, geladinha, mas até chegar lá em casa eu já perdi o jogo. Não, eu vou tomar essa água quente aqui mesmo. E às vezes o erro não é que você é mau, não é que você é uma pessoa do mal, é que você está com preguiça de voltar lá na presença do Senhor. Abrir a Bíblia durante a semana. Meu Deus, chega a dar arrepio. O que é ajoelhar para orar? Não, estou com a dor no joelho. E a gente acha mais fácil. Estou precisando de uma palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui, Estragan. Pastor aqui. Esse pastor aqui é benção. Dá um like para ele. Olha aí, que palavra. Amém, aí, estou cheio. Cheio de quê? Cheio de quê? Isso não enche ninguém? Isso aí pode ser uma dopamina barata e bíblica. Dopamina barata e bíblica para você, porque veio de um corte de um vídeo que te alimenta por 5 minutos. Mas esses cortes de vídeo não servem para você enfrentar batalha. Então, no dia que você enfrenta batalha, que você enfrenta conflito, que você enfrenta confronto, se você não estiver na palavra, você vai perder a guerra. Precisa estar na fonte. E Jesus estava ensinando para essa mulher aqui, volta para a fonte em nome de Jesus. Volta para a fonte.
Jesus nos convida a deixar o poço e correr para a fonte. Olha o versículo 25 e 26. Estou quase indo para o fim, daqui 1 hora, em nome de Jesus. Quem está online aí fala, já vou desligar. Calma aí, irmão, você vai pegar a fonte em nome de Jesus. Versículo 25 e 26 diz assim: disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, ele está para vir. Agora, quando ele vir, ele explicará tudo isso aí para nós. Aí Jesus falou o quê? Eu sou o Messias. É eu que estou falando com você. E aqui a ficha caiu de vez. Porque às vezes é preciso de Jesus chegar e se materializar na frente do indivíduo para ele acreditar. Porque o pastor está pregando, o líder está falando, a mulher está falando, as pessoas estão orando e a pessoa não reconhece. Aí precisa de Jesus chegar e falar assim, é eu que sou o Messias. Aí aqui está o momento da revelação. Quando eu e você encontramos Jesus, tem processo, irmão. Para de pensar que é só lá no batismo que estou salvo, aleluia. Encontrou Jesus, você conversa com ele. Você reconhece que ele é alguém espiritual, porque ela reconheceu que ele é profeta. Depois, desabafa a sua vida com ele, é o que essa mulher fez. Ela desabafou a vida com ele. E aí depois ela recebe a revelação. Então, olha o processo dessa mulher que é parecido com o meu e com o seu. Ela encontra Jesus, aí ela começa a conversar com ele, ela começa a trocar ideia com Jesus, a orar. Então, ela recebe uma revelação de que ele poderia ser um profeta. Desabafou a vida com ele, e agora ela recebe a revelação de quem ele realmente era. Uma pessoa rejeitada pela sociedade, rejeitada por todos, com relacionamento quebrado, mas não foi rejeitada por Jesus. Até quando nós vamos colocar a desculpa no poço? Até quando nós vamos colocar a desculpa nas pessoas? Até quando nós vamos culpar alguém? Enquanto eu e você não assumirmos a culpa, as coisas não mudam. Não mudam. E Jesus, ele dá essa nova chance para essa mulher, de olhar para ele e falar, vamos mudar de vida? Olha o versículo 28 ao 30. Versículo 28 ao 30, o que diz? Você está aí, diga amém. Amém. Ela recebe essa revelação, e lembra que Jesus, no texto que a gente leu, ele falou assim, vai e busca o seu marido e volta? Você lembra que ele falou isso? Agora, depois que ela recebe a revelação que Jesus é o Messias, olha o que acontece com ela. Versículo 28. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e foi direto buscar o seu marido. É isso aí? Vocês estão acompanhando? E disse ao povo. Ela não foi para casa procurar o marido. Ela voltou, foi para pregar o evangelho. Ela saiu do egoísmo. Ela falou, quer saber? Eu parei de servir há muito tempo. Eu parei de conversar com as pessoas ao mesmo tempo. E uma pessoa que encontra Jesus, você não precisa falar que você é crente, dá para ver Jesus nela. Uma pessoa que ela andava sozinha porque ninguém queria andar com ela, agora volta para falar para o povo, e olha seguindo o texto. E ela voltou e disse ao povo, venham ver esse homem, que ele me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Porque ela sabia que precisava de um encontro. E ela falou, porque será que ele não é o Cristo? Aí então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Jesus, no exato momento que ela recebeu a revelação de quem ele era, o caráter dela foi renovado, as pessoas começaram a reconhecer Deus na vida dela e deram ouvidos para ela. Então, muitas das vezes, a desculpa que nós damos para as pessoas não me escutam, ninguém me respeita, é porque falta Deus na sua vida. Porque essa mulher aqui, ela não volta para o erro, ela não volta para casa, ela volta e fala para as pessoas, correndo o risco de ninguém escutar ela. E todo mundo começa a ouvir. E ela, gente, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão me respeitando, as pessoas estão me ouvindo, porque agora existe Deus na sua vida. Não tem como alguém respeitar espiritualmente falando, alguém respeitar você e se submeter à sua liderança, você que é líder espiritual. Quase que eu falei uma palavra aqui que ia ofender talvez alguém que está online, mas posso falar?
Deixa eu desabafar? Pode? Amém. Se você está online e ficar ofendido, amém. Venha semana que vem. Vou falar. Às vezes nós estamos querendo servir a Jesus, servir a igreja, que é um ambiente espiritual, de forma carnal, e a gente vê que nada está dando certo, nada está fluindo, as coisas não estão, porque nós precisamos de tomar, e aqui vai o que eu ia falar e eu segurei, nós precisamos de tomar vergonha na cara e botar a boca no pó. A gente é muito bom de ser crente de domingo, chega todo alinhadinho, aleluia, bibrinha, até amarela a página do Salmo 23, ou 91, se você é um crente que tem medo de demônio. Mas durante a semana, só se ventar e a janela estiver aberta que a página vira. Isso aqui não é uma acusação, tá? Isso aqui é Jesus nos encontrando no poço e falando assim, vamos deixar esse cântaro e vamos seguir ao Evangelho, vamos pregar o Evangelho, porque essa mulher só pensava em si própria. Aí agora Jesus fala para ela quem ele é, e ele não fala para ela ir buscar ninguém, ele não fala para ela pregar o Evangelho, e em vez dela ir para casa, buscar o esposo dela para vir tentar fazer um casamento, ela fala, vou consertar do início, eu vou começar na minha vida espiritual. Vou começar a servindo a Jesus. E ela fala, vai lá gente, quem sabe a vida de vocês também, ela vai ser transformada. E às vezes nós estamos esperando terminar o curso de teologia, nós estamos esperando ser batizados no Espírito Santo, nós estamos esperando não sei o quê, para começar a servir a Jesus. Deixar um silêncio para descer aí na sua alma. Sabe uma outra coisa que hoje em dia entristece muito a liderança? Fazendo um parêntese aqui para um momento de desabafo, amém? Aleluia. Às vezes você investe nas coisas, você faz o ambiente preparado e as pessoas não dão valor. Você manda uma mensagem, tem ali 300 pessoas, ninguém responde. Mas se te ligar e você não atender, ai, vem pastor, é muito grupo pastor, então sai do grupo da igreja, fica com os outros, sai da igreja e vai para o mundo. Mas porque eu tenho muita coisa de trabalho. Se não responde é porque você não dá valor. Se não, eu estou falando para líder, tá? Se não responde é porque você precisa se converter. Porque uma coisa é alguém que participa de uma igreja e essa pessoa não serve em lugar nenhum, Jesus está trabalhando no coração dela. Outra coisa é alguém que já encontrou Jesus no poço e não deixou o cântaro, voltou para casa, continua andando sozinho. GPS, misericórdia, vou não. A saúde da igreja está no GPS. Enquanto os grupos pequenos não estiverem funcionando, não existe saúde, não existe. Então eu prefiro que você não venha no domingo, mas venha na quarta. Para você ficar vivo. Estou falando aqui para... Jesus está... Eu vejo no mundo espiritual o Senhor fazendo aquela... Sabe aquela coisa de choque para a pessoa ressuscitar? Jesus está fazendo isso com a gente hoje. Eu não tenho medo de te ofender, porque eu quero que você viva o melhor de Deus. Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas, aleluia, eu preciso falar isso para você, Deus tem promessas, as coisas estão pertinho de acontecer, só precisa de um posicionamento nosso, e a gente fica assim, só no vai e volta, vai e volta, vai e volta, e Jesus está falando, quando é que você vai firmar? Porque se você firmar, eu tenho muita coisa para colocar sobre a sua vida, ó. E a gente só sabe pedir para nós. Agora, quando essa mulher resolveu falar a respeito de Jesus, uma multidão ouviu ela e foi para onde Jesus estava. Aleluias. Enquanto você e eu ficarmos presos no poço, nós não vamos querer beber da fonte. Porque beber da fonte é de graça, mas custa. Custa muito. O poço da vergonha, da religiosidade, do pecado, da rejeição, do isolamento. Será que Jesus veio aqui nos tirar de qual poço? Qual é esse poço que tem te afastado da fonte?
Porque quem encontra a fonte não quer mais o poço. Não dá para viver só no poço. Ah, vou lá bater cartão. Preciso ir no domingo. Ah, vou lá porque tem que ir. Não, você e eu precisamos ter fome e sede do Senhor. Hoje, quase que eu pedi a minha esposa para deletar, ela não quis deletar. Ela postou um vídeo de eu preparando as coisas lá para a conferência. Eu estava fazendo as coisas e ela vinha atrás assim, filmando. E eu não vi, eu só vi hoje. Quando eu saí da igreja no culto de manhã, eu olhei assim e falei, que isso, gente? Ela me seguindo e filmando eu fazendo as coisas. Eu falei, não, deleta isso, que isso? As pessoas vão pensar que a gente está querendo se aparecer aí, que eu estou arrumando uma cadeira, eu estou mostrando. E ela falou, não, você não viu nada disso. Mas sabe por quê? Porque existe uma paixão no meu coração para fazer para o Jesus. Porque eu encontrei Ele no meu poço. Eu estava em um poço que eu pegava a água lá, o baldinho furado, não, chegava no meio do caminho, eu voltava de novo. Aí eu me satisfazia, achava bom, e no meio do caminho, e até que Jesus falou assim, larga esse baldinho, está dentro de você. Eu já coloquei o meu Espírito Santo dentro de você. É você chegar e as coisas precisam acontecer. É você chegar e orar, e você pedir a Deus e descansar. Você vai dormir, tá? Você vai dormir. Porque você não está dormindo preocupado com coisas que só Jesus pode resolver. Ore e descanse. Vou falar mais uma vez. Ore e descanse, porque você ficar a noite inteira acordado não vai resolver. Alguém foi liberto agora aqui da falta de sono. Você vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Ô Senhor Jesus, coloca na tua mão agora aqui, vou orar e vou entregar no Senhor. Eu sei que os negócios não estão bons, mas é o Senhor quem tem poder para mudar as coisas. Não é eu e você que vamos fazer com o nosso braço. Deus, Ele no momento em que eu e você, nós nos arrependemos, Ele vem de braços abertos. Ele fala, agora eu vou te dar uma fonte que jorra e as pessoas ao seu redor vão começar a ser impactadas. Pergunta, e nós partimos para o fim, o louvor pode subir. A pergunta é, qual a fonte tem saído de nós? O que tem saído de você tem atingido alguém, porque tudo que sai de mim atinge você, tudo que sai de você me atinge de forma boa ou de forma ruim. Se você der um sorriso agora, eu vou achar que você está bem comigo, e você me perdoou do que eu falei há 2 minutos atrás. Mas se você ficar com a cara fechada, vai me afetar também. Por quê? Porque eu vou olhar e falar, está de cara fechada. O que tem saído de nós? Porque nós somos muito bons para olhar e avaliar a vida do próximo. Nós somos muito bons para ser essa multidão que ia de manhã e olhava para essa mulher ainda à tarde assim, da janela, porque já estava com água em casa, meio-dia. Lá vai a mulher samaritana de novo. Não toma vergonha, né? Fica aí cheio desses, busca marido daqui, marido de lá, e não conserta a vida. E escora até assim, ó, na janela. Aí passa a Dona Maria. Ô, Dona Maria, tá vendo lá? Olha lá, ó. A mulher samaritana de novo, lá vai. Vai sozinha. Não faz amizade. E nós somos bons. Agora eu tenho uma musiquinha que você vai me ajudar a cantar. Tem uma musiquinha que a gente tem que cantar para essas pessoas. Toma conta da sua vida. Pastor, você está na igreja, faz isso não. Nós precisamos tomar conta da nossa vida. Nós estamos destruindo pessoas porque nós estamos acusando sem estender o braço. Ok, se você reconheceu o erro da pessoa, então chega lá e fala com ela, Will, eu vi que o seu tênis está rasgado, eu só não vou falar, Will, está com o tênis rasgado, como assim que você vem para o tênis rasgado na igreja? Não, eu vou falar, Will, eu vi que o seu tênis está rasgado, eu tenho um novinho ali, eu posso te dar? Aí você pode apontar o erro da pessoa. Agora, ficar de longe da janelinha, fala que é crente, olha lá. Tá, mas só eu sei, minha filha, o que isso aí carrega? Nós somos peritos em avaliar e resolver o problema dos outros. E o convite de Jesus é, vamos resolver o nosso? Eu tenho problema suficiente para resolver da minha vida. E não tem como eu ficar tentando resolver a vida dos outros. A vida dos outros eu coloco em oração, é Jesus que resolve. Agora a minha, será que você hoje, porque se eu olhar para dentro de mim agora, eu reconheço o erro. Será que hoje você pode olhar para dentro de você, esquece seu esposo, esquece seu amigo, sua mãe, seu pai. Olha para dentro de você e fala, peraí, o
o que está errado dentro de mim? Porque às vezes nós falamos assim, eu estou assim, pastor. É porque fulano de tal? É porque ciclano? Não, esquece. Isso aí você não tem como mudar. Agora, o que você pode fazer? Por você. Talvez a melhor opção é encontrar Jesus no poço. Talvez a melhor opção é falar, Jesus, parei com esse negócio de tomar conta do vida dos outros, parei com esse negócio de falar das pessoas por trás, parei com esse negócio de querer fazer com minhas mãos, eu vou confiar no Senhor. É o Senhor quem vai trazer resposta para a minha vida. Será que você pode ficar de pé? Talvez o motivo das oportunidades, amizades, portas estar fechando, é um sinal para que eu e você corramos para a fonte que é Jesus. Jesus, ele encontrou essa mulher na fuga dela. Ela tinha uma fuga que era ir para o poço sozinha. Ela tinha uma fuga que eu não vou ficar aqui no meio de pessoas que só me acusam. Mas quando ela encontra Jesus, ela volta para essas pessoas. Aleluia. É profético o que eu vou falar aqui, tá? Continue orando para aquela pessoa que afastou, porque ela vai encontrar o Jesus lá, em um dos poços da vida, e ela vai voltar, sabe para onde? Para o meio daqueles que chateou ela, para o meio daqueles que decepcionaram ela, por meio daqueles que um dia a acusaram. E ela vai falar assim, nossa, o que você está fazendo aqui? Eu encontrei Jesus, eu encontrei a fonte. E aí você, com essa vida espiritual sua, você vai ser crente o suficiente para você abraçar, perdoar e falar agora, como essas pessoas falaram. Eles encontraram Jesus, ele falou do evangelho para essas pessoas, e eles viraram para essa mulher e falaram, uau, você falou para a gente, mas agora eu reconheço porque eu encontrei. E essas pessoas começaram a evangelizar a cidade. A palavra de Deus não diz, mas tem livros apócrifos, livros de estudos, que dizem que essa mulher se tornou a maior evangelista da história de Samaria. Porque ela saiu falando do evangelho para as pessoas, ela não procurou voltar para o erro, ela consertou a sua vida, e ela falou, quer saber, eu vou falar de alguém, mas é de Jesus. Se for sair da sua boca palavras para falar de alguém, fale de Jesus. O último versículo que eu quero ler para você está no versículo 31 e 32, que diz assim: então os discípulos, eles insistiram com eles, porque os discípulos saíram para ir comprar algumas coisas, enquanto Jesus estava ali com fome, conversando com essa mulher. E eles voltam ali com a comidinha na mão, e eles falam, mestre, coma alguma coisa. Aí sabe o que Jesus disse para eles? Ele vendo essa mulher correr, ele vendo essa mulher aí falar do evangelho, ele fala, aí entendeu que não precisa de voltar para casa para fazer o arroz com feijão, que ia usar água aqui para fazer. Ela não precisa de voltar para casa para conversar com aquele marido que não é o marido dela. Ela foi falar do evangelho com fome e com sede, largou o baldinho lá. Por quê? Porque ela encontrou algo que Jesus fala aqui, olha, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aleluia. A sua fome é espiritual, tá? A sua fome é espiritual. Não está faltando renda o suficiente. Não está, aleluias, eu sinto Deus aqui. Não é um problema psicológico, não é um problema hormonal. Aleluias. Deus vai te libertar nesta noite. A sua fome, ela é espiritual, e fome espiritual, nós só nos alimentamos aos pés de Jesus. Então, enquanto o louvor cantar, eu queria que você, que reconheceu que você precisa desse alimento espiritual hoje, que você corra para esse altar, e você ajoelhe, fica de pé, mas faça alguma coisa para falar, Jesus, eu estou aqui te encontrando hoje, e a minha vida vai mudar. Isso, você não vai pensar em mais ninguém, você vai falar, é a minha vida que precisa mudar hoje. Eu creio na tua proteção, eu creio na tua provisão, eu não vou voltar para o erro, eu não quero errar, eu preciso do Senhor.
As intercessoras vão estar orando com aquele que precisa de oração. O presbítero William também vai estar orando. Eu quero orar com você, mas saia do seu lugar, não perca esse momento. Porque o amanhã, ele pertence ao Senhor. E às vezes nós falamos, vou semana que vem, na outra semana eu vou. Ah, não vou não, porque toda semana tem apelo. Talvez nós não temos mais uma semana. Corra para esse altar, cante ao Senhor. Aleluias. Faça como essa guerreira. Estava eu quando um homem judeu viu a Podemos finalizar a live agora. Vai ser só nós aqui. Que Deus te abençoe em casa. Que você se entregue aí para o Senhor. Em nome de Jesus.